Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, na figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo, com formato de cone, na figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. Então, na figura 1, eu tenho aí uma taça com um formato de uma meia esfera, né, de um hemisfério, com um raio de 3 centímetros. E tenho na figura 2 uma taça com um formato de cone, onde eu tenho uma altura do líquido desconhecida e o raio da superfície do líquido, né, até onde o líquido atinge, o raio igual a 3 centímetros. Sabendo que a taça com um formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é D. Bom, então é interessante aí, ó, salientar que o volume nas duas taças é o mesmo, né? Então vou chamar assim, ó, o volume na taça 1, vou chamar aqui, ó, de volume 1. E o volume na taça 2, na figura 2, eu vou chamar de V2. E esses dois volumes são iguais. Vou me dedicar primeiro ao volume 1. Por quê? Porque no volume 1 eu sei que essa taça está completamente cheia. E eu sei o raio, então eu consigo determinar aqui, ó, quanto vale esse volume. Então, volume de esfera, ele deu a expressão que define aqui, né? Nessa prova de 2010, nas primeiras provas do Enem, era comum aparecer aí o formulário, né? Aparecer a fórmula indicada na resolução. Nas últimas provas isso não vem mais acontecendo, né? Então é interessante que tu conheça a expressão que define o volume da esfera. Então, volume da esfera, volume 1, portanto, é igual a 4 vezes o π vezes o raio ao cubo sobre 3. Né? A mesma coisa que está aqui. Aqui está 4 terços de πr ao cubo, é a mesma coisa. Só que lembra que a taça não tem o formato de um globo, né? A taça não é uma esfera inteira. A taça é um hemisfério, é meia esfera. Portanto, eu preciso ainda aqui, ó, dividir por 2. Fazendo as substituições, eu tenho que o volume de champanhe na taça 1 é igual a 4. O π não me deu o valor, eu vou manter ainda. Π, depois eu vejo o que eu faço. O raio ao cubo, o raio aqui está da taça, ó, é 3 centímetros, ok. 3 ao cubo, isso sobre 3. E aí depois que eu calcular esse volume, eu ainda divido por 2. Volume 1 é igual a 4, vou fazer devagar, ó, vezes o π, vezes 3 ao cubo aqui, ó, 27. Isso sobre 3 é o volume da esfera inteira, e aí depois eu divido por 2. 27 por 3 eu consigo dividir aqui, que dá 9. E aí eu fico que V1 é igual a 4 vezes 9, 36. Então eu tenho aí 36 π. E aí divide por 2. Esse divide por 2 posso colocar aqui, ó, divide por 2. E aí o volume da taça 1, o volume é igual a 36 π por 2, 18 π. Isso centímetros cúbicos, a unidade centímetros. Ok. Vou para o volume V2. Lembrando que, como V1 e V2 são iguais, então já sei que V2 é igual a 18 π centímetros cúbicos. E o volume V2 é um volume de um cone, que é dado por área da base vezes a altura sobre 3, π
r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Mesma coisa que está aqui, ó, 1/3 de πr ao quadrado h. Lembrando que esse V2 é conhecido, né? É o mesmo V1, 18π. Então aqui eu tenho 18π igual a π vezes o raio ao quadrado. Aí o raio da superfície circular aqui, ó, do líquido, esse raio eu sei que é 3. Então aqui 3 ao quadrado vezes a altura do cone, que eu não sei, é o que eu quero saber. E aí divide por 3. Esse 3 faz a falsa passagem. 3 vezes 18 dá 54. Então aqui eu tenho 54π. Isso é igual a π vezes 3 ao quadrado, 9. 9π vezes a altura que eu quero descobrir. Para isolar esse h, esse 9π faz a falsa passagem dividindo. E aí eu tenho 54π divide por 9π. Isso é igual à altura. Cancela π com π. 54 divide por 9 dá 6. Então eu tenho aí que a altura é igual a 6 centímetros. Então essa altura aqui do líquido na taça cônica é igual a 6 centímetros, alternativa B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Segue forte nos teus estudos. Uma boa prova. Um forte abraço e até a próxima.